Se você já se sentiu uma mãe fracassada, mesmo fazendo tudo pelos seus filhos, talvez o problema não seja você. Talvez você só foi treinada para perder. A nossa mente, ela é um campo de treinamento. Conforme nós vamos crescendo, nós somos treinadas. Cada palavra repetida, cada coisa que sua mãe, seu pai, um professor, alguém de influência sobre você repetiu para você, foi criando padrões aí mentais, foi moldando quem você acredita que deveria ser. Algumas das frases que marcaram a minha infância, por exemplo, foi: olha, filha, se você quer ser uma mulher de sucesso, estude muito e não trabalhe em casa. Se você não quer fazer serviço doméstico, porque serviço doméstico é ingrato, estuda muito e trabalha lá fora. Seja uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida profissionalmente. Nunca dependa de ninguém, não dependa de homem. Já ouviu alguma coisa assim? E isso tudo vai sendo repetido e reforçado na nossa mente. Tanto é que é muito natural você chegar onde você chegou e você ter esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento, mesmo que não seja de propósito. Mas o que ninguém te contou é que um dia os filhos chegam. E agora sim que começa a verdadeira guerra interna, porque até então estava tudo bem ouvir todas essas coisas, tudo bem eu seguir por esse caminho que eu fui treinada e moldada para ser. Mas quando os filhos chegam, a natureza te chama. E o que é esperado naturalmente começa a gritar lá dentro de você. Então, por um lado, o seu estado mental tá te dizendo: não, você tem que continuar, você não pode parar. Todas as mães conseguem, o neném pode ir para creche e vamos lá, bola para frente, continua. E do outro lado, o seu coração tá assim: gente, 4 meses, como que eu vou deixar meu bebezinho? Com quem que eu vou deixar meu bebezinho? Eu não quero deixar meu filho, isso aqui não tá parecendo certo. E aí que nós começamos a nos sentir em dúvidas, culpadas, em dívida, ou com a mulher que eu fui criada para ser, ou com a maternidade e os filhos que eu tive. E muitas vezes com a sensação de estar fracassando em algo. Seja de um lado ou seja do outro, eu não estou sendo bem-sucedida. Isso de forma alguma é obra do acaso. As coisas acontecem para serem assim. O inimigo, ele é muito astuto, ele sabe exatamente que ponto tocar e como tocar, e inclusive ferir quem somos, a nossa identidade, né? Então a gente passa a se achar fracassada, a gente passa a se achar não boa o suficiente, eu não tô conseguindo, eu não tô dando conta. Isso tudo a partir de uma construção que é bem elaborada, não é à toa que as coisas mudaram tanto e que as mulheres estão na posição que estão, né? Mais independentes do que nunca e mais infelizes do que nunca. E eu nem tô aqui dizendo que o certo é isso ou o certo é aquilo. Deus tem o que ele tem para você. Pode ser que para uma mulher o chamado seja 100% lá, para outra seja estar um pouco em cada lugar. Não é esse o ponto. O ponto é tudo que foi sendo trabalhado na nossa mente como sinônimo de sucesso e o quanto a gente se sente dividida depois da maternidade. Então, deixa eu te mostrar algo aqui agora que pode mudar a maneira como você tem enxergado tudo isso. A gente acabou de falar que, independente do caminho que você escolha, você vai sentir fracassando em algo, certo? Porque nós fomos treinadas para isso. E não para por aí. Existe uma repetição constante na mente das mães atuais. Para onde você olha, é YouTube, é Instagram, é TikTok, o que as mães estão falando, repetindo e reforçando? Ser mãe é muito pesado. Ser mãe acaba com quem você é. Você não existe mais, só existe a mãe. A mãe é aquela que cuida de todo mundo e ninguém cuida dela. A que leva tudo nas costas e que sofre injustiça na divisão das tarefas. Para onde você olhar, vai ter reclamação e alguém importante, né? Alguém com muita visibilidade batendo nessa tecla. E adivinha o que acontece?
reforça mais ainda os nossos pensamentos. Eu não tô nem entrando na questão de ser certo ou ser errado. Eu sei que essa é sim uma realidade de muitas mães. Muitas mães têm vivido uma sobrecarga maior do que ela deveria. Mas você concorda comigo que é um ciclo vicioso? Quanto mais você consome esse tipo de coisa, mais alimenta o seu sentimento, mais frustrada você se sente, mais você consome esse tipo de coisa porque você se identifica. Consegue perceber esse padrão? É porque, na verdade, ele é um princípio. Aquilo que você reforça se torna verdade dentro de você. É por isso que a gente fala tanto sobre a palavra. Ler a palavra, consumir a palavra, viver a palavra, até que isso se torne verdade dentro de você. Inclusive, é por aí que a gente começa, identificando os padrões que não estão de acordo com a palavra e começando a substituí-los. Isso é possível? Sim, é possível. Se nós formos levar à luz da palavra, o nosso discurso começa a mudar. Trabalho doméstico, na verdade, não é ingrato. Ele está sempre acontecendo, por quê? Porque existe vida no meu lar. Então, trabalho doméstico, eu reprogramando o que foi plantado em mim. Trabalho doméstico não é ingrato. Ele é a prova de que existe vida na minha casa. Mais importante do que ser independente financeiramente, não depender de ninguém, é cuidar bem de quem depende de mim. Pode ser que esse cuidar bem de quem depende de mim seja trabalhar e equilibrar as coisas com eles. Não é nem trabalhar, né? Trabalhar fora. Ou pode ser que Deus te colocou numa situação em que você vai precisar estar cuidando dos seus dentro da sua casa. E isso é mais importante do que ser independente financeiramente neste estágio da sua vida. E mais do que isso, se nós vamos levar à luz da palavra o que é sucesso. Sucesso não tem nada a ver com o que a gente aprende em relação a esse mundo. Não está ligado à quantidade de seguidores, a quanto dinheiro eu faço, quão independente eu sou. Sucesso está ligado a quanto do reino de Deus eu consigo viver dentro da minha casa. O que é a maior prova de sucesso? É ter uma vida comum, com uma família comum, servindo ao Deus único, perfeito e incomum. Quando através da palavra a gente consegue ir identificando esses padrões e mudando eles, nós vamos entendendo que afinal não é sobre dar conta de tudo, ser perfeita nisso, não fracassar em nada, é sobre identidade. É sobre saber quem eu sou, aonde eu estou, por que estou aqui, o que estou fazendo, e isso tem valor hoje. É saber quem você é. Filha amada de Deus, cuidada, protegida, guiada, acima de qualquer outro conceito que tenham nos ensinado sobre o que é ser uma boa mulher, ou uma boa mãe, ou uma mulher bem-sucedida. Eu abraço o meu tempo, o meu hoje, o meu agora e reconheço, foi Deus que me colocou aqui e por um motivo. Olha só o que está escrito em Romanos 12:2. Inclusive, esse é um texto muito conhecido, muito lido, mas que às vezes a gente fica sem saber como aplicar na nossa vida, né? Como assim eu vou fazer isso? Olha só. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, o que é bom, agradável e perfeito. Inclusive, existe uma pesquisa recente da neurociência que comprovou: é possível mudar um padrão mental em qualquer idade da vida. Em qualquer idade da vida. E eu amo muito isso quando a ciência comprova o que está na palavra. E quanto mais a ciência avança, mais ela comprova o que está na palavra. Então, o Senhor, Ele quer transformar a nossa forma de pensar. Como nós enxergamos as coisas, como nós encaramos as situações, como você se vê hoje. E isso é mesmo um treinamento e uma rendição. Você vai treinar a sua mente, você vai dizer para ela a verdade. Todas as vezes que ela te disser, você é uma fracassada, realmente você está fracassando, você vai lembrar para ela quem você é. Hoje de manhã, eu estava vendo o resultado do vídeo que eu postei no Instagram com esse tema, né? Que é uma versão muito mais curta desse vídeo que eu tô fazendo aqui pra você agora. E o resultado foi super baixo. Foi assim, muito pequeno. E na hora eu pensei,
O título do vídeo é Fracassada, lá no Instagram. E na hora eu pensei, de fato, fracassada. E na mesma hora o Espírito Santo me lembrou, olha só o que está acontecendo. Você está deixando a sua mente fazer o que você está acabando de dizer que não deve fazer. É verdade. Então eu vou fazer agora o que eu ensino que deve fazer. E aí eu falei para minha mente, eu não sou fracassada. Eu sou casa de Deus, Ele habita em mim, eu estou onde eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer. E se uma mãe, uma única mãe for alcançada por essa mensagem, o meu trabalho está feito. Então não pense você, porque eu estou aqui compartilhando isso contigo, que isso não acontece comigo também. Acontece. E está aqui na palavra o que nós devemos fazer. Renovação, mudança, transformação da maneira de pensar. Eu quero te desafiar hoje. Cada vez que você pensar mal de si mesma, cada vez que você pensar que você não é boa, que você é uma fracassada, que a sua maternidade está ruim, pare, reflita e diga para você quem você é. Você é filha amada de Deus. Ele cuida de você. Ele te colocou aonde você precisa estar. E você vai fazer o que precisa ser feito. Deus nunca esperou perfeição de mim nem de você. Ele nos criou. Ele sabe exatamente o que esperar das nossas fraquezas e debilidades. Mas o que a palavra diz? Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando nós não temos capacidade própria que o poder de Deus tem espaço para agir. Não se esqueça disso. Isso me fez lembrar do módulo 1 da comunidade Criando Vencedores. Geralmente, quem entra lá pensa que vai encontrar só assuntos relacionados à criação dos meninos. Mas é aí que você tem uma grata surpresa. O primeiro módulo é sobre a mãe, é sobre nós, é sobre como nós devemos nos enxergar, nos tratar, nos relacionar com Deus e com a nossa família e conosco. Por isso eu quero aproveitar esse momento para te falar. Esse mês nós vamos abrir vagas na nossa comunidade. E se esse vídeo aqui está falando com você, está tocando o seu coração, eu te digo, é só o começo do que Deus quer e pode fazer na sua vida. Existe muita coisa que na maternidade está difícil, está carregada, está sobrecarregada, porque está em nós e não nos nossos filhos. E Deus quer lapidar isso daí dentro de você. Então, se você tem interesse, eu vou compartilhar mais detalhes aqui, também lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue por lá, já segue, que eu vou compartilhar os detalhes da turma que vai se abrir. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo, deixa eu saber, eu vou ficar muito feliz. Também dá aqui o seu joinha, segue a nossa página se você ainda não segue. Encaminha para outras mães. Porque aqui nós falamos de maternidade com intencionalidade e com muita visão, buscando sempre a direção de Deus. E lembre-se, você está criando um vencedor, não precisa fazer isso sozinha. Nós estamos aqui, eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Seja muito bem-vinda, um beijo e até o próximo vídeo.